Boa noite, galera, tudo bom? Mais uma vez, Charles aqui, no canal Estudos Bíblia Sagrada. Falei o Salmo Evangelho de João, né? E na verdade era para mim ter postado esse vídeo ontem, mas daí deu um problema na edição, enfim, aí eu não consegui. Então eu postei hoje, tá? Vamos lá, né? Como eu tinha dito, eu já tinha passado noção, mais ou menos, né? Baseada no trecho que é em Colossenses. Falar sobre a primazia de Cristo. Eu até vou citar esse trecho agora, quando a gente começar a abordar os primeiros versículos aqui do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João ele foi escrito mais ou menos ali no ano, minha opinião, né? Mas historiadores, né, dizem entre 70, 80, outros 80, 100 depois de Cristo, né? Eu creio que seja entre 60 até o ano 80. Creio que seja isso, mas acho que ali entre 60 e 70, acho que foi escrito o Evangelho. E João, ele viveu o final da vida dele ali em Éfeso, né, que foi quando ele escreveu as cartas também, né, na cidade de Éfeso, e do qual ele escreveu ali também o Apocalipse. Teve a visão na ilha de Patmos. Era uma ilha que era tipo, tinha uma prisão lá, né, pra levar os prisioneiros, né, ficarem longe, né, do Império Romano, né, eles ficavam nessa ilha. Sabemos por que João ficou preso lá, por causa da pregação do Evangelho. Tá? Só que o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas, né, é um evangelho mais baseado em um historiador. Ele pesquisa bastante, ele tem detalhes que os outros evangelhos não têm, certo? No contexto de Jesus, né? Na história, enfim, né? Como o livro de Atos é escrito por Lucas também. Então, até mostra por que isso, porque Lucas era um médico, né? Médicos, eles são bem específicos, são bem detalhistas, né? Isso é legal, né? O Evangelho de Marcos, ele já é um evangelho mais, creio eu, né? Um evangelho mais gentil, mais fácil, mais bem prático, né, de entender, bem específico. E o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho mais judaico. Tem bastante, né, trechos do Antigo Testamento e, creio eu, o Mateus ele é mais voltado para o povo judeu. Agora, o Evangelho de João, ele é, na minha opinião, ele é um livro universal, porque ele tem um propósito, o livro do Evangelho de João. E é legal porque esse apóstolo, né, João, ele era o mais íntimo de Cristo. Então tu consegue ver que a carta é uma coisa bem íntima mesmo. Coisas que ele escreve, coisas que ele diz, coisas que os outros evangelhos não têm. Ele tem da vida de Jesus, né? Momentos também na história, coisas bem íntimas. Ele tem isso. Ele conta coisas bem íntimas de Jesus, quem ele é, né? E isso é legal, mostra a intimidade dele, do qual ele tinha com o Senhor. E isso o próprio Evangelho mostra isso. E é legal que tem um propósito, realmente a gente vai ver agora nessa introdução ligeirinha, né, do Evangelho segundo João. Né? Então, vamos lá. O Evangelho de João ele não lida com a maioria das coisas que os outros escritores registraram. Tem alguma coisa que outra, mas o Evangelho de João ele é diferente, tá? Como eu já expliquei. Por exemplo, o Evangelho de João é quase nossa única fonte de informação para o período da vida de Cristo conhecido como o começo do seu ministério. Porque tem evangelhos que não mostram isso. Eles meio que pulam.
o início, né? Que nem o João, ele fala o início, ele conta desde o início como isso começou. Então vamos lá. Por outro lado, ele dedica apenas um capítulo àquela importante fase da obra de Cristo conhecida como Grande Ministério Galileu. Tá? Ele também dedica só um capítulo aos períodos de retiro de Jesus. E tanto o Evangelho de João como o de Lucas, eles fornecem a maioria de nossa informação sobre o encerramento do ministério de Cristo. E João também dedica, né, aproximadamente, né, metade do seu evangelho à última semana e aos dias da ressurreição de Cristo. Então ele conta toda essa história, esse momento. E também aquilo lá que eu comentei, né, as coisas mais íntimas, né, ele fala isso sobre o que aconteceu com Jesus, tanto o encontro dele com Nicodemos, né, capítulo 3, o encontro dele com a mulher samaritana no poço, capítulo 4, o homem coxo lá na piscina lá, né, em Jerusalém, capítulo 5, Maria e Marta, as irmãs, com a ressurreição de Lázaro, tanto o momento que ele exorta uma das irmãs a estar com ele, de ver se está se preocupando com a limpeza da casa, com coisas supérfluas, né? Como a própria ressurreição de Lázaro. E também os discípulos também na última ceia, fala isso no início, no final, o que aconteceu ali também, sobre a traição de Judas. O lava-pés também mostra a humildade do Senhor. A situação de Tomé também, da incredulidade, então isso. E também a situação de Pedro. Nos outros evangelhos mostra ele negando, enfim, mas ali em João ele conta detalhadamente o que aconteceu nesses 3 momentos de negação dele. Beleza. Então, muito de seu livro também conta que Jesus fez na Judéia. E a maioria desses contextos da Judéia são contextos que Jesus foi por causa das festas. Tabernáculo, Pentecoste, enfim, as festas judaicas, né? Foi bastante, né? E é o registro de João das festas durante o ministério de Cristo que nos permite o quê? Calcular assim o tempo do ministério dele. Então, João escolheu registrar as coisas quando Jesus entrou também, né? Isso tem bastante, né? Nos outros evangelhos tem também, mas no evangelho de João tem bastante isso, o confronto de Jesus no mundo religioso, né, daquele tempo, que eram os fariseus, os saduceus. Quando Jesus entrou em conflito direto com os judeus. E muitos desses conflitos, o assunto era o quê? De ele ser o Messias, o Filho de Deus. Beleza? Então eles queriam apedrejar ele, porque muitas vezes a gente vai ver isso, né, estudando o livro, o Evangelho de João. Então, desde que João salienta Jesus ser o Messias, o prometido pelas Escrituras, né, a lei de Moisés, os Salmos e os profetas, seu relato é o mais profundo dos Evangelhos. E é legal que isso começa do capítulo 1, versículo 1 ao 18. Desse prometido, do qual a palavra se tornou real. Aquilo que nos foi prometido, aquilo que a palavra dava no Antigo Testamento, aquilo se tornou real na nossa vida. A gente viu ela, a gente tocou nela, a gente viu a sua graça, a gente viu a vida. Não é uma coisa que a gente só vê escrita, né? A nossa esperança numa coisa escrita. A gente viu aquilo se tornar real. Então é legal isso, né? E é uma das mais sublimes passagens das Escrituras, né, da Bíblia. E o próprio João, como eu falei no início, ele identificou o propósito, porque ele escreveu o Evangelho dele, as boas novas sobre o Messias, sobre Cristo, sobre Jesus, o Messias.
ele diz o quê? Que o propósito do registro dessa carta, desse livro, enfim, né, é o quê? Para que as pessoas acreditem, creiam que Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Nazaré, aquele que é o filho de José, de Maria, tem as irmãs dele, os irmãos dele, aquele que ele é o Messias, o prometido. Baseado no quê? Baseado naquilo que a palavra se confirmava nele. Então tudo que estava escrito se tornou vivo. Certo? E que o Filho de Deus, certo? Porque as escrituras também salientavam quem seria o Messias ungido, o rei de Israel, seria o Filho de Deus. Então, e para que, crendo assim nele, a gente tenha a vida no nome dele. E a palavra, ele é a palavra. Beleza? Então, ok. Então, antes de começar a ler, começar o Evangelho de João, né, a gente vai ir do versículo 1 até o 18, para não se estender muito. Só que antes de começar, eu quero ler outros trechos também, para a gente entrar não só com a mentalidade de Colossenses, mas outros trechos, para te ver que legal, que importante que é isso, né? A gente tem a visão de outros trechos para clarear a nossa mente, né? E tudo baseado nas escrituras, né? Eu queria só relembrar esse trecho, né, de Colossenses, que foi o que a gente leu, certo? Que é o versículo 19, certo? Pois foi do agrado do Pai, que outros trechos dizem foi da vontade de Deus. Então Deus decidiu isso, certo? No plano dele, antes da criação do mundo, ele decidiu o quê? Que plenitude estivesse no Filho dele. Então Deus estipulou isso, né? E concretizou isso, né? E que toda essa plenitude se habitasse o quê? No Filho dele. A plenitude do quê? De Deus, né? E que ele conta aqui em Colossenses, certo? Porque ele é a imagem de Deus, né? Deus, ele é invisível. Deus é um Deus consumidor, um fogo consumidor, ele é grandioso, né? Até eu acho interessante Salomão, quando vai falar do templo, quando ele termina de construir o templo, né? Até acho que diz em 1 Reis 8 também, se não me engano, que Deus, ele não comporta aqui, certo? E que no Novo Testamento tem isso também, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Até porque Deus, ele é maior que isso. Deus é um Deus grandioso, né? Aonde ele habita é onde ele pode estar lá. Suporta a glória dele, a santidade dele, coisa que esse mundo não comporta. Então, como que um Deus, como muitos dizem, né, que Deus vai estar aqui na Terra, né, se baseado no livro de Apocalipse, mas isso é uma outra história, né? Como que Deus pode estar se ele diz que ele não pode estar aqui? E aqui não comporta ele. A glória dele, a santidade dele, enfim. Né? Então, legal. Então, esse Deus, ele precisa do quê? Intermediário. Ele precisa de alguém, certo? Como os anjos foram intermediários entre ele e nós, como profetas. E hoje, no final dos tempos, ele fala isso, né? E lá no livro de Hebreus, né? No início, Deus hoje se manifesta através do Filho dele. Então, um intermediário. Ele diz no Novo Testamento que Cristo, ele é o único intermediário, né, entre Deus e nós pecadores, né? Como Moisés foi entre Deus e o povo judeu. Então, tudo é um vislumbre das coisas do Antigo Testamento que realmente no futuro ia ser em Cristo. Então, beleza. Então, a gente entende que tudo o Pai quis que fosse assim. O Deus, né, o Deus de Cristo, o Deus de Jesus, o Deus dele é o Pai dele também. Então Jesus, ele serve um Deus, certo? Como eu sirvo. Por quê? Porque sou irmão de Jesus, tenho o mesmo Pai de Jesus como meu Pai. Entende? Então, o único Deus que existe é o Deus e Pai do Senhor Jesus.
Beleza? Então vocês têm que entender isso. Beleza. Então isso por quê? Por causa do quê? Por causa do plano dele, que era o quê? Por meio do seu sangue, o filho na cruz tinha que o quê? Fazer as pazes o Pai, tanto no céu como na terra. Esse era o propósito. E isso se concretizou na cruz. Como o Cristo diz na cruz, né? Tudo está consumado. Então, daí ele entrega o Espírito ao Pai. Então se concretizou. É isso aí. Ele cumpriu o sacrifício perfeito que realmente destrói o pecado. Tem como as pessoas serem salvas. Beleza. Só que eu queria ler outro trecho também, que é o início da Epístola de João, que é interessante também, que é o mesmo que escreveu o Evangelho. E é legal que ele começa a primeira Epístola de João com o mesmo início do próprio Evangelho dele, falando do quê? Da palavra. Que a palavra, aquela palavra que foi nos proferida, aquela palavra que criou as coisas que Deus falou e se criou, aquela palavra que estava escrita, que falava do Messias, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, a gente viu real. A gente pôde tocar nela. Não era uma coisa só ouvida ou lida num livro. A gente viu essa palavra. Então, por isso que eles puderam reconhecer o Messias, porque eles viram a palavra. E não só isso, mas também Deus atuando por intermédio dele através de milagres e prodígios, enfim. Então, tu via isso, certo? Então, esse é o intuito de João, né? Falar dessa palavra. E essa palavra é o quê? A palavra de Deus. Beleza? Então é legal que ele fala isso. Proclamamos a vocês aquele que existe desde o princípio. E o propósito da Epístola de João é chamar as pessoas ao verdadeiro, servir o verdadeiro Deus que nos transforma e nos torna santo, nos torna a amar o próximo, e nos tira da idolatria. Porque Deus nos mandou o único intermediário do qual, por intermédio dele, a gente consegue servir ao Deus verdadeiro, que é o Deus, o Pai dele, de Jesus, certo? Beleza? Então ele fala, aquele que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Então a gente viu a palavra, a gente tocou nela, certo? A gente viu com nossos olhos, né? Aquela que é a palavra da vida. Foi nos revelado e nós vimos ela, viva. Agora a gente testemunha para vocês e proclamamos que ela é a vida eterna. E se vocês acreditam nisso e servem isso, vocês têm comunhão assim com o Pai, e com o Filho, certo? E essa vida estava com o Pai e nos foi revelado. Ele nos revelou o Pai. E é legal isso. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Tá. Isso aqui eu vou ler depois, tá? É legal. E... tá. A gente vai começar então o início. Depois de toda essa introdução e falar um pouco desses trechos, né? É legal a gente entrar no livro do Evangelho de João, certo? Ó, a gente vai falar, certo? Eu não vou ler o trecho, a gente vai refletir em cada versículo, certo? Então é legal que eu tô lendo na nova versão transformadora, certo? Eu acho legal isso, interessante essa versão. Então ele fala, no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Certo? Por que era Deus? Porque Deus, que nem a gente leu em Colossenses, quis que tudo estivesse nele. Então essa é a palavra. Então porque ele é a imagem de Deus. Certo? Beleza? Então o princípio é aquele que é a palavra já existia. Então essa palavra estava com Deus e
realizou todas as coisas como um Deus. Mas ele é o próprio Deus? Não, ele não é o próprio Deus. Até porque o versículo 3 diz, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então, o meio é o quê? Por meio dele. Então ele é o quê? Um intermediário. Porque Deus não tem como ele estar na presença das coisas. Porque ele é um ser separado, ele é um ser extraordinário, um ser glorificado, um ser, né? Então não tem como ele estar. Certo? Que nem lá no jardim do Éden, Deus caminhava com eles, mas Deus é um espírito invisível no mundo espiritual. Então é diferente. Então por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada disso foi criado. Então João ele faz uma introdução falando desse que é a palavra, né? No qual a lei de Moisés, os salmos e os profetas falavam. E aquele que é a palavra possuía a vida, porque da palavra vem a vida. Nem diz as escrituras, né? A palavra de Deus, ela dá a vida. E a sua vida trouxe o quê? Luz a todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E Deus assim enviou um homem chamado João Batista. Isso está lá em Malaquias, né? Falando um pouco dessa profecia pelo profeta Malaquias, falando já do servo do Senhor que viria à frente dele. Então Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos viessem a crer naquela mensagem, né? Então João ele veio fazer o quê? Preparar o povo. Uma mentalidade voltada a Deus, né? Ao arrependimento, a se arrepender e já preparar o caminho para que as pessoas entendessem quando o Messias viesse. Certo? Então, é interessante isso. E ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz. E é interessante esse versículo 9 que ele fala, aquele que é verdadeira luz. Então isso quer dizer que tem a falsa luz. Se ele está dizendo que aquela é a verdadeira luz, isso quer dizer o quê? Que tem a falsa luz. Isso é verdade, porque tem aquilo que é falso. Se diz ser o cordeiro e não é. Como a gente vê no mundo religioso hoje, como a gente via até no tempo de Jesus também. Tinha várias luzes que queriam iluminar o povo, conduzir o povo a Deus. E na verdade não era luz. Bem pelo contrário, era trevas. Como hoje tem no mundo religioso, né? No mundo pentecoste, no mundo católico, em todo tipo de crença, fora do Messias. Porque ele é a verdadeira. Um Deus. Não existe outra coisa que nos aproxime de Deus. É só Jesus Cristo. Então é legal isso. E que ele ilumina a todos. E estava chegando assim ao mundo. Veio ao mundo aquele que o criou, mas o mundo não o reconheceu. É interessante que o João está falando de uma coisa interessante, mas que mundo? Ele está falando do mundo todo? Para quem que Jesus veio? É legal que Jesus veio para os judeus. É interessante isso, né? Jesus ele veio para o povo judeu. Ele como pessoa, ele veio para o povo judeu. Depois, claro, aí ele enviou Paulo, outros apóstolos, para que os gentios pudessem entrar nessa graça, do qual aquilo Deus prometeu a Abraão, que através da fé, né, da mesma fé de Abraão, todas as nações vão ser abençoadas. E a gente recebe isso em Cristo, certo? Então, desse mundo que ele fala do mundo judeu. Minha opinião. E é legal que no versículo 11 ele fala, ele veio ao seu próprio povo.
E o povo fez o quê? Rejeitou ele. Mas é interessante, o povo tinha a palavra. O povo tinha o Pentateuco, o povo tinha os profetas maiores, os menores, o povo tinha os salmos, né? Como pode eles rejeitarem se eles tinham a palavra? Então, quando a palavra se tornasse carne, eles iam reconhecer ela. Como o trecho que eu vou falar agora, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, agora, foi todos que rejeitaram? Não, não foi. Certo? Então é legal que aqui o contexto que o João está falando um contexto geral, né? Como um mundo religioso judeu. Porque teve muitos ali que realmente creram nele e seguiram ele. Mas é interessante que ele fala no... Tá, mas antes de começar o versículo 12, eu vou falar uma coisa sobre o versículo 11. Eu queria citar um trecho. É o trecho que está no próprio Evangelho de João, que é o versículo 44 da primeiro capítulo de João. Filipe era de Betsaida. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou sim Filipe. Ele disse: siga-me. Filipe então seguiu ele. E Filipe era de Betsaida, que era a mesma cidade natal de André e de Pedro. É interessante o que diz o versículo 45. Filipe foi procurar quem? Um amigo dele. Falar o que ele viu. E o que ele viu? O que Filipe viu? Ele viu a palavra viva. A palavra com os olhos dele. Aquilo que estava nas escrituras se tornou real. Esse trecho, quando tu lê esse trecho, tu consegue entender por que o início do Evangelho de João, por que o início da primeira epístola de João. Nesse sentido, ele fala, e Filipe foi procurar Natanael e ele disse: encontramos aquele que sobre quem Moisés, na lei e os profetas, o quê? Escreveram. E o que eles escreveram? O que estava lá? Palavras. Certo? Então, seu nome é o quê? Jesus de Nazaré. O filho de José. Aquele homem lá de Nazaré. Que se não tivesse acontecido nada disso aqui, como tu ia identificar ele? Como que tu ia saber quem ele era? Eles só iam saber vendo o que? A palavra se concretizando nele. E é legal isso. É bem isso nos abre bastante o entendimento das coisas, né? Ok, voltando para o Evangelho, beleza? Então o versículo 12, que foi onde a gente parou. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, né? O que ele concedeu? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Certo? E é legal que esse direito não é como um direito carnal, ou por vontade do homem, ou por fazer uma circuncisão física, ou por sanguínea, descendência sanguínea de um povo. Não, o sentido é espiritual, não tem nada a ver com coisas físicas, certo? Que Cristo veio fazer. E é legal que João explica isso, que é o versículo 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Cristo. E isso acontece como? É aquilo que é falado lá em Romanos 2. Certo? Quando tu vai em Romanos 2, tu vai ler lá, vai falar isso que João está dizendo. Que é essas pessoas que Cristo nos tornou dignos de sermos judeus, filhos de Abraão. E é legal isso. Lá em Romanos fala isso. Que é Romanos 2. Lá no finalzinho vai falar um pouco sobre isso.
que é o versículo 28, lá em diante. Ó. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu, de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no coração, no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita por meio da fé, que é o Espírito que faz, que é a palavra. E não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, isso é legal. Quando tu lê outros trechos da Bíblia, tu consegue entender muita coisa. Que é a mente de Deus, né? Deus é inspirado, inspira, né, os profetas, outros trechos, então vem da mente dele. E tu consegue entender várias outras coisas, conectando esses trechos. Beleza. Então, versículo 14. Assim, a palavra se tornou o quê? É legal isso, ó. A palavra se tornou o quê? Carne, ser humano. Então, a palavra que a gente só via nas escrituras sagradas, que a gente só via ali num papel, num papiro, num couro, enfim, né? A gente está vendo ela real, humana, carne. E é isso que é ser humano, carne, osso, e ela habitou entre nós. E ele, que é a palavra, era cheio o quê? De graça, de verdade. A gente via a verdade, porque a palavra de Deus estava nele, então tu via a verdade ali. Né? E o que acontecia com ele? Os milagres, tudo, e o que era realizado por intermédio dele, tu via a graça, né? Que é o que? Deus ali operando, né? Diretamente com o Filho dele. E assim vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus, do Pai Yahuwah. 15. Né? João deu testemunho dele, que é a palavra, quando disse o que em alta voz? Este é aquele a quem eu me referia, quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E é verdade. Verdade isso. Versículo 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Por quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, como lá dizem em Romanos 8, a lei realmente ela matava, enfim, condenava. Mas por intermédio de Cristo, a palavra ela nos trouxe graça, nos trouxe verdade, nos trouxe vida. Porque tinha um outro propósito. No qual o Antigo Testamento era o quê? Nos mostrar, condenar a nossa carnalidade e nos encaminhar para o Messias. Esse era o propósito da lei, nos enviar para o Messias, por causa da nossa condenação, da nossa carnalidade, do nosso pecado, no qual a lei nos mostrava isso. E é legal que o livro de Hebreus fala muito disso. Então vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Não foi por meio de Moisés. Veio por meio de Jesus, o Messias. E ninguém jamais viu Deus. Então, como é que pode falar de Deus intimamente? Quem ele é? Enfim, coisas que o Antigo Testamento era obscuro. Né? Hoje, no Novo Testamento, através de Cristo, a gente sabe, a gente tem uma intimidade com Deus. A gente sabe mais dele, quem ele é, a gente sabe o caráter dele, a identidade dele. Por quê? Porque por intermédio de Cristo, do Espírito, né, por meio da palavra na fé, operando em nós, que é o que Tiago fala, né? Meio a obra sem fé, a fé sem obras é morta, né? Porque tu não vê o resultado aplicado na vida da pessoa. Simplesmente eu creio, mas tu não vê uma vida mudada, no qual aquela fé opera em você por meio do Espírito. É a palavra. Certo? Então, é interessante que
a gente participa dessa natureza, né, do Pai, como Cristo participou. E vendo Cristo, tu via Deus. Como vendo a gente, vocês verem Cristo, vocês veem Deus. E a gente participa disso, né? A questão não é poder, não é tu fazer milagres, não é isso. É uma vida santa, uma vida justa, caráter de Deus. Isso que Cristo relacionava a vida dele, né? De ser justo, ser perfeito, do qual a gente, em Cristo, a gente participa disso. O livro de Efésios fala isso também. Então, jamais viu Deus. Então, ninguém conhece. Então, somente o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, ou que revelou a quem? A nós. Então, Cristo, o único que tem intimidade. No Antigo Testamento, alguém tinha intimidade íntima com Deus? Próximo dele? Não tinha ninguém. Deus se revelava através, era tudo meio obscuro, ofuscado, né? Como o Santo dos Santos, era um só que entrava uma vez por ano e muitas vezes morria lá. Não era uma coisa bem... Era difícil tu ter realmente. Hoje a gente tem um contato direto com Deus, intimidade com Ele, através de Cristo. Então hoje é uma coisa mais íntima, tu conhece realmente, mas tudo por intermédio de Cristo. E isso é interessante, que nos faz fugir da idolatria, fugir de outras coisas que não seja o Deus verdadeiro, né? Coisas que a primeira epístola de João rebate esse mundo do qual João escreve, que é um mundo asiático, um mundo lá que era bem pagão mesmo. E é legal que no capítulo 5, que é o que o João está falando, dessa idolatria, te leva a adorar outros deuses e realmente tu ter uma vida perversa e não transformadora, do qual só em Cristo acontece isso. Por isso que tu consegue conhecer muito as falsas doutrinas, as falsas religiões de hoje, porque ali não há transformação. É só superficialmente. Não vê as pessoas realmente. Tu vê as pessoas muito mais mundanas, muito mais voltadas para o mundo do que o próprio Deus. Tu vê muito dinheiro, mundanismo, essa carnalidade, do qual a primeira epístola de João fala muito. Mas lá na primeira epístola de João, no final, no capítulo 5, né, é legal que ele vai falar sobre isso, falando para os irmãos, eles estavam com Deus e o mundo já estava no maligno. Por quê? Por que eles estavam com Deus? Porque por intermédio de Jesus Cristo, o Messias, que é o que nos revelou a verdade sobre Deus, e a gente, por intermédio dele, que é o nosso sumo sacerdote, a gente consegue servir ao Deus vivo e verdadeiro, em espírito e em verdade. E assim a gente recebe a vida eterna. E é isso que legal que o trecho diz isso, lá no final, versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro são filhos do maligno, estão no controle do maligno. Então é legal que ele está fazendo uma distinção entre estar com Deus, fazendo uma vida justa, santa, e do qual o mundo está no maligno por causa de uma vida impura e injusta. Não ama o seu irmão, e ama o mundo. Então é legal que a primeira epístola de João, ele difere muito disso. E tudo isso é a causa de não servir o Deus verdadeiro, mas servir a outros deuses. Então ele vai falar isso. É legal, no versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o quê? O Deus verdadeiro. Por isso que a gente pode dizer assim, somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus. Por quê? Porque Cristo nos tornou digno disso e nos mostrou como servir o Deus verdadeiro. Porque Ele é o único intermediário entre Deus e nós.
né? E eu vou ler outro trecho que está em Efésios, acho que é. Então isso vai... Não, Efésios não. 1 Timóteo, capítulo 2. Isso vai clarear mais ainda a mente. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro. Por quê? Porque a gente vive em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Não foi isso que a epístola de João está falando no início da carta dele, João queria que os irmãos tivessem comunhão que João tinha aos outros irmãos, que é com o quê? Com o Pai, com Deus e com o seu Filho. É isso que ele está falando, a mesma coisa, né? E aí ele fala o quê? Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Só que muitos pegam esse trecho e dizem ele é o Deus verdadeiro como dizendo que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Não, não é verdade isso. O trecho está dizendo que ele é o Deus verdadeiro porque estamos em Cristo no Deus verdadeiro, que é o Pai dele. Então eles deturpam esse trecho para dizer que ele é o Deus verdadeiro referente a Jesus. Mas o trecho não está dizendo isso, certo? Ele está dizendo que se estamos no Deus verdadeiro, a gente tem a vida eterna. Certo? E é legal que no versículo 21 explica isso. Por causa do quê? Ídolos. Fora de Jesus, nós estamos em ídolos. Idolatria. A gente está fora de Jesus, no controle do maligno. Estamos na idolatria. Beleza? E o trecho que eu queria abordar, que eu queria falar também agora ligeirinho, é 1 Timóteo, que é a vontade do Senhor. Certo? Que é, acho que é capítulo 2. Isso. E Paulo vai... que como ele está exortando Timóteo, como Timóteo estava em Éfeso, né? Era bem difícil, era uma congregação, os irmãos bem gentil, apesar que tinha judeus juntos, mas a maioria era gentil. Ele vai falar que deseja que todos orem e peçam a Deus, né, para que eles possam viver em paz e possam viver conforme o Evangelho e pregar o Evangelho. Por quê? Porque Deus se agrada disso, porque Deus quer salvar as pessoas. Esse é o desejo dele. E é legal que no versículo 4 ele vai dizer isso. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Para te ser salvo, tu tem que saber a verdade. Porque o mundo está no maligno, o mundo é idolatria, o mundo não muda ninguém. E aonde a gente alcança a salvação? Só em Cristo. Por quê? Porque em Cristo nos mostra a verdade, do qual a gente pode conhecer o verdadeiro Deus e escapar da corrupção do mundo, da idolatria. E é legal que ele vai dizer aqui, ó, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas qual verdade? Qual verdade? Essa verdade, no versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Essa é a verdade. Não existe muitos deuses, não existe outros deuses. Apesar que o mundo fala que há vários deuses, vários senhores, né? Paulo fala em 1 Coríntios 8 sobre paganismo, sobre a idolatria lá na Grécia, que eram os coríntios. Só que aqui, qual que é a verdade? Essa verdade, que há um Deus só. E entre esse Deus e nós, pecadores, existe um homem, que é o nosso mediador, que é Jesus Cristo. E aqui ele fala, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos nós. E essa é a mensagem que deve ser pregada em um momento oportuno. E Paulo foi escolhido para fazer isso, para ser apóstolo, a respeito da fé e da verdade. Para o quê? Para os gentios. Então a mensagem é muito clara, só que as pessoas deturpam esses trechos, pregam outras coisas que o trecho não está dizendo. Então, a verdade que Deus quer nos trazer nesse mundo governado pelo Satanás, do qual nos leva a vários ídolos, e o pior dos ídolos desse é o dinheiro, é que há um só Deus e um só mediador que nos salva. Entre Deus verdadeiro é Cristo Jesus, homem. É isso. Então tá, falei demais, né? Mas espero que vocês
olhem os trechos, reflitam nisso que eu estou dizendo. Se tiver que ver uma vez o trecho, ver outras vezes, enfim, que vocês vão entender, certo? Então espero que tenham gostado, né? Curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, né? E eu vou postar mais vídeos aí durante essa semana, na outra, conforme vai indo eu vou postando sobre o Evangelho de João e algumas reflexões para a exortação. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Valeu!